Olá, turma. Bem-vinda de volta. Vamos começar nossa aula remota de práticas hospitalares. Sei que também não é o que vocês estavam esperando, mas vai dar tudo certo. Em breve a gente vai estar junto de novo lá naquele centro cirúrgico. Então, para os que não me conhecem, que começaram agora, meu nome é Charlene Monteiro, tá? Eu sou professora de anestesiologia veterinária, de emergências veterinárias e farmacologia e práticas hospitalares aqui na nossa universidade. Meu sotaque é porque eu sou sergipana, tá? Sou nordestina, formada lá, fiz especialização em Salvador, depois fui para Unesp de Botucatu, São Paulo, para fazer meu mestrado e meu doutorado. E depois eu vim para cá. Estou na Unicentro desde 2013 e eu leciono desde 2010. Então já tem bastante tempo de docente, tá? Então eu sou anestesista veterinária, minha área é essa, e no hospital veterinário da gente aqui na clínica escola, eu só faço anestesia. Eu anestesio tanto pequenos animais como grandes e animais silvestres. Então, a anestesia é a área que a gente pode ver todas as espécies, vamos botar assim. Depois vocês vão ver ao longo do curso que vocês vão ter que peneirar e escolher uma área, tá? Não foi eu que escolhi a anestesiologia que me escolheu. Na verdade, quando eu me formei, eu trabalhei com clínica de pequenos e de equinos. Porém, na minha graduação, meu professor de anestesia, ele me achou com o perfil de anestesista e ele passou a sempre me colocar nas anestesias. Eu falava, professor, não quero operar. E ele me botava na anestesia. Depois surgiu um experimento na medicina lá, de Sergipe, precisava de alguém para anestesiar os coelhos e ele me empurrou. E o professor, mas eu fui, porque eu estava doida para mexer com o bicho já, fui. Então, no terceiro ano, eu fui anestesiar coelho. Estava fazendo anestesiologia e já estava anestesiando. E quando eu me formei, eu fiquei com essa característica pelos meus colegas de que eu era anestesista. Então, meus colegas que abriram clínica, eles sempre me chamavam para anestesiar, porque eles sabiam, da graduação, que eu sabia anestesiar. E aí eu ia anestesiar. E aí eu também clinicava. E também fazia cirurgia. Aí eu ficava nessa loucura toda. Até que na minha especialização, que eu estava fazendo clínica cirúrgica, a professora de anestésio chegou para mim e falou: Charlene, você tem que fazer anestesiologia. Você tem que focar só em anestésio. Aí eu falei, não é possível, todo mundo me vê como anestesista, né? Aí até que eu fui para conseguir a Unesp, e aí realmente eu falei, meu Deus, como é que eu não enxerguei? E graças a Deus, porque eu fico muito feliz. Porque eu amo todas as espécies, e aí eu tinha muita dúvida qual espécie seguir. Por isso que eu fiquei em cavalo e em cães e gatos, porque eu gostava de tudo. E ainda tinha um pezinho em silvestres. Então, assim, sempre gostei de tudo. E atualmente eu vejo tudo, só que na parte da anestesiologia, obviamente. E então, assim, eu tô lá anestesiando cavalo, de repente vem cachorro, feliz da vida, vem gato, feliz da vida, aí de repente vem um leão, aí de repente vem, sei lá, um papagaio, e me satisfaz bastante. Eu sou muito feliz na minha área, tá? Então, eu sou suspeita para falar, mas é a melhor área da veterinária. Então, hoje eu vou fazer uma introdução às nossas práticas hospitalares. Eu sei que muitos viram isso na aula presencial, mas alguns não viram. Então, eu vou retomar, e quem não viu vai aprender, e quem viu vai relembrar, tá? E nas próximas aulas eu vou falar do que eu ia mostrar para vocês
lá, presencial, eu vou mostrar aqui. Tá? Vocês não vão ficar prejudicados de jeito nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, introdução à anestesiologia. Primeiro, algumas definições do que é anestesiologia. É a especialidade médica que vai estudar, proporcionar a ausência ou alívio da dor e outras sensações para o paciente que necessita realizar procedimentos médicos ou cirurgias ou exames de diagnóstico, identificando e tratando eventuais alterações nas funções vitais. A anestesia vai ser a perda total da sensibilidade em todo o organismo, ou em parte dele, devido à administração de agentes que vão deprimir a atividade dos tecidos nervosos, tanto local como central. Então, quando eu falo anestesia local, eu estou dessensibilizando aquele lugar, tá? E aí, quando eu falo anestesia geral, eu estou dessensibilizando ele como um todo. Então, local vai ser toda substância aplicada em concentração adequada, que bloqueia de maneira reversível a condução nervosa. Então, é importante que depois ele retorne à função normal daquele local que eu anestesiei. Anestesia geral. Ela tem que causar uma analgesia, inconsciência, miorrelaxamento e uma proteção neurovegetativa. Eu tenho que conseguir anestesiar aquele paciente, que ele tenha o sono artificial, mas que depois que essa anestesia acabar, ele retorne normalmente, sem nenhum dano neurológico, por exemplo. Então, a gente tem de exemplo a inalatória, mas também tem a intravenosa. Analgesia, a perda da sensibilidade à dor. Algesia é a sensibilidade à dor. Hipnose é um sono, é um estado de inconsciência artificial. Tranquilização é o estado de tranquilização e calma durante o qual o paciente está relaxado, acordado, indiferente ao meio ambiente. Então, o animal está tranquilo, ele só está relaxado. Se eu faço algum estímulo sonoro, por exemplo, o animal ele tende a despertar, aí ele volta a dormir de novo. Aí eu bato palma, ele levanta a cabeça assustado, mas depois ele volta a baixar de novo. Já na sedação, vai ocorrer um grau moderado da depressão do sistema nervoso central. Ou seja, o animal, se eu fizer um estímulo sonoro, ou tocar nele, bater, ele não é para ele levantar, é para ele ficar lá imóvel, mas não anestesiado ainda. Como é que eu sei a diferença? Quando ele está sedado, ele ainda tem os reflexos protetores, então ele pisca o olho, ele deglute, ele mexe a língua, mas ele está lá parado. Quem é o anestesista veterinário? Então, ele é o responsável pela vida do paciente. Ele vai manter um relaxamento muscular adequado para a cirurgia, ele vai controlar a dor do paciente e as alterações hemodinâmicas. Por exemplo, perda sanguínea, perda de fluidos, aumento de temperatura, a gente vai estar ali controlando. Diminuição da temperatura, aumento da pressão arterial, diminuição da pressão arterial. Então, essas alterações a gente vai controlando durante a anestesia. E é quem autoriza o início do procedimento cirúrgico. Porque só depois que tudo isso aí está controlado, é que o cirurgião pode começar a causar a dor, que é a cirurgia. Então, se eu não tirei a dor ainda, quando o cirurgião começar, o animal vai sentir dor. Então, eu tenho que fazer uma analgesia antes do procedimento doloroso. O anestesista veterinário, ele vai ter que saber, conhecer sobre as espécies que você vai trabalhar. Dentro das espécies, a gente tem as raças, que têm algumas particularidades de acordo com as raças, e ainda tem as respostas anestésicas de acordo com o meu paciente, o indivíduo. Então, não é porque é raça X que ele vai acontecer.
Pode ser que ocorra diferente pelo indivíduo, certo? Ele também tem que saber as formas de contenção, e aí a contenção física, tá? Eu tenho que saber como conter os animais para poder fazer os anestésicos, e aí vale desde cães, gatos, equinos, bovinos, todos, e principalmente silvestres. Eu tenho que saber como conter aquele animal. Eu tenho que dar segurança tanto para o meu paciente, como para a minha equipe, e para mim, obviamente. Então, o que ele vai ter que ter conhecimento? A anatomia da espécie, isso para a gente poder canular o animal, entubar, então a gente tem que saber. Fisiologia da espécie que está trabalhando, então qual é o metabolismo de uma serpente? É diferente de uma coruja, que é diferente de um veado, que é diferente de uma onça, que é diferente do tigre. Então eu tenho que saber isso. A farmacologia dos meus fármacos, o que eu vou utilizar, o que eles agem, como é que eles fazem, o que eles fazem no animal, o fármaco age de qual forma no animal. A terapêutica e a contenção física, como eu havia falado. Então a gente vai. Obviamente que minha cabeça não é um HD. Então, eu não sei de tudo. Tem espécie que chega que eu nunca nem vi a espécie. Então a gente vai ter que estudar. Então é bom ter sempre livros bons de anestésio, livros bons de fisiologia, porque tem momentos que a gente tem que dar uma pesquisada. Quando usar a anestesia? Então, quando usar a anestesia? Eu vou usar anestesia em cirurgias, e aí vai desde animais pequenininhos a animais maiores. A gente tem que pensar nos pediátricos, também nos velhinhos, tá? Nos idosos, nas gestantes, nos neonatos, e aí de várias espécies. No diagnóstico por imagem, então aí tem um aparelho de tomografia veterinária. Na tomografia veterinária, a gente tem que anestesiar os pacientes para o exame. Raio-X, tomografia, e aí um aparelho de ressonância magnética. Também, na ressonância, a gente tem que anestesiar nossos pacientes. Todas as fotos são minhas, tá, gente? No emprego,
Onde mais? Na contenção de animais silvestres, ou exóticos, ou selvagens. Então, na contenção ou na captura dos animais. Então, para atender clinicamente o animal silvestre, a gente tem que anestesiar. Então, tem que fazer uma contenção química, que a gente fala. Pode ser à distância, como também pode ser assim, eu faço a contenção física, então, através de pulsar, alguma forma de conter fisicamente, e depois eu aplico o anestésico. Ou eu posso fazer à distância, com dardos, pistolas e espingardas de dardos também, tá? Ou zarabatana, tá bom? Esse é um leão que eu anestesiei lá e na Unesp de Botucatu, para diagnóstico por imagem. Então, mais um animal que era para ele foi anestesiado para procedimento clínico. Então, note que ele está com a mordaça aqui, porque a anestesia que a gente faz à distância, em animais silvestres, mantém os reflexos protetores. Então, assim, um reflexo protetor é morder, tá? Então, a gente acaba fazendo a contenção física também, tá? É um furão brasileiro. Aí, ó, mostrando um pouquinho da contenção física, através do pulsar, e depois eu lá aplicando o anestésico no lobo-guará. Daí a foto na recuperação anestésica, então eu tenho que ficar com o animal, junto com ele no recinto, até ele despertar. Então o anestesista fica com o animal do início ao fim da cirurgia. Eu anestesiei, fico lá. Quando ele começa a rosnar, eu saio. Mas até ele não rosnar, o anestesista tem que estar ali presente. Uma raposa, um mico-leão da cara dourada, e aí aves, tá? Sagui. Essa sagui, ela foi anestesiada para fazer uma cesariana. Nasceram gêmeos. Serpentes. E aí tem hamster. Tem animais de produção também, suínos, bovinos e equinos. Também nós anestesiamos para controle de convulsões, para fazer coma induzido por alguma alteração, para manter o animal na ventilação controlada. Também o anestesista, ele faz parte da medicina veterinária intensiva, tá? E também anestesiado para eutanásia. Controle da dor também cabe ao anestesista, isso não só para cirurgia, mas também para clínica, tá? Então, aí esse animal, um carro passou por cima da pata dele e eu não ia para cirurgia, mas eu tinha que fazer o controle da dor desse paciente. A importância do anestesista: prevenir, diagnosticar e tratar as intercorrências. Ele também decide qual anestesia é mais seguro de acordo com cada paciente, tá? E cada situação. Então, não é uma receita de bolo que você faz isso e combina com todos os animais e todas as espécies. A anestesia não é isso. A anestesia depende do meu paciente e da situação que ele se encontra. Então, cabe ao anestesista decidir, através dos exames físicos, exames laboratoriais, e aí que a gente vai ver, cada dia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Qual a importância do anestesista veterinário? Então, a gente vai ser responsável por manutenção dos sinais vitais durante a cirurgia. Então, pressão arterial, batimento cardíaco, frequência respiratória e as outras funções do organismo, por exemplo, débito urinário. Cabe ao anestesista estar controlando. Então, a gente vai estar, durante a cirurgia, mantendo tudo isso estável. Então, por exemplo, durante a cirurgia, o animal perde bastante sangue. Quem é que vai repor a volemia? É o cirurgião? Não, é o anestesista.
Então, a gente vai correr atrás de repor a volemia do que o animal está perdendo. Então, repor aquele sangue que ele perdeu. Tá? Então, cabe ao anestesista. Por que eu vou repor o sangue? Para manter a pressão arterial, batimento cardíaco e frequência respiratória, certo? Também a gente vai estar do lado do animal antes, durante e pós o procedimento cirúrgico. E sempre avaliando a dor daquele animal, para estar fazendo sempre uma analgesia no paciente. Então, gente, hoje eu vou falar sobre isso, só, né? Essas vias de administração dos fármacos anestésicos, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Eu sei que vocês estão cheios de aula e eu quero que seja bem suave nossas aulas, como práticas hospitalares tá? Então, a gente vai falar sobre as vias de administração dos fármacos e na próxima aula, depois os cálculos de dose, de fluidoterapia e assim por diante. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar via Moodle, por e-mail, pelo WhatsApp, podem ficar à vontade, não se preocupem e não guardem dúvidas. Podem me enviar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.